Olá pessoal, professor Aldinei por aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa figura geométrica e a reta, beleza? Então bora estudar, galera. Pessoal, da geometria plana a gente tem aí um axioma importante que diz para a gente que por dois pontos passa uma única reta. Se eu desenhar aí no plano, né, nessa rodovia aí, dois pontos, a gente tem uma única reta interceptando esses dois pontos. Beleza? Desenhando essa reta no plano cartesiano, né, eixos x e y aí, a gente pode atrelar esses pontos a pares ordenados, né? Ali pode ter aquele ponto com a abscissa 3, a ordenada 4, então é o ponto 3 e 4. O de baixo aqui, uma abscissa 1, uma ordenada 2, seria o ponto de coordenadas 1 e 2. Se eu desenhar um terceiro ponto agora nessa reta, vamos chamar ele de ponto P, de coordenadas quaisquer, aí, coordenadas x e y qualquer, a gente visualmente aí percebe que são pontos que estão alinhados. Se eles pertencem à mesma reta, são pontos alinhados. E pela condição de alinhamento que a gente estudou anteriormente, né, o determinante aí vai dar zero. Se três pontos são colineares, se três pontos estão alinhados, então o determinante é zero. Vamos substituir aí os valores das coordenadas desses pontos. O 1 e o 2 aí ficando sendo o x1, y1, o 3 e 4 aí o x2, y2, e o ponto P, x e y, né? Vamos deixar x e y aí como coordenadas genéricas desse ponto P, já que ele pode estar em qualquer posição aí nessa reta. Aplicando a regra de Sarri aí, traçando as diagonais, né? Multiplicando aí os elementos, a gente vai chegar nessa equação. Não se esqueçam, aí nas diagonais secundárias a gente inverte o sinal, por isso que está aqui, né, dando negativo esse produto de 1 vezes 4 vezes x. Beleza? Se a gente multiplica ali 1 vezes 4 vezes 1, deu positivo, continua positivo. Agora, se você multiplica 1 vezes 1 vezes y na secundária aqui, a gente inverte o sinal. Juntando os termos semelhantes, né, eu vou ter essa equaçãozinha. Juntando lá o menos 4x com mais 2x, a gente chega aí no menos 2x. Juntando o menos y com mais 3y, chega lá no mais 2y e fecha aí com menos 6 mais 4, resultando no menos 2. Então, o que a gente acaba de encontrar aqui é uma equação que a gente vai estar chamando de equação geral da reta, que representa essa reta que a gente tinha desenhado aqui no nosso plano cartesiano. A reta que passa pelos pontos 1, 2, 3 e 4, e por qualquer outro ponto, né? Qualquer outro ponto x, y adiante ali, ou retornando na reta, essa reta R aqui, vamos chamar ela de reta R, tem como representação algébrica essa equação, que é o que a gente chama de equação geral da reta. Qualquer reta, né, com quaisquer coordenadas aí, sempre vai ter essa cara. AX mais BY mais C, igual a zero. Esse A e esse B e esse C, números reais, né? Números reais aí, como a gente viu anteriormente, os valores menos 2, 2 e menos 2. Então é isso. Toda reta R do plano cartesiano, ela vai estar associada a pelo menos uma equação desse tipo. AX mais BY mais C, onde o A, o B e o C são números reais. E, claro, esse A e esse B não sendo nulos simultaneamente, porque senão a gente não vai ter o par ordenado XY aí, certo? O A e o B aí não podem ser nulos simultaneamente. O X e o Y que são as coordenadas do ponto genérico da reta R, né? Então, é isso. Aqui agora a gente acaba de encontrar qual que é o formato de uma equação geral de uma reta desenhada aí no nosso plano cartesiano. Mas para quê, né? Para que eu vou usar isso? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui onde eu tenho uma reta passando pelos pontos menos 1 não, né? Menos 2 e menos 1, que é o ponto B aqui. As coordenadas aqui, menos 2 e menos 1. E ali o ponto A passando pelos pontos 3 e 2. 3 no X e 2 no Y. O que eu quero, né? Eu quero uma equação para essa reta. Eu tenho a figurinha, mas na geometria analítica a gente tem agora as expressões algébricas, né? As sentenças algébricas aí que representam essas figurinhas.
Eu quero uma figurinha aí, eu quero uma equação que representa essa figurinha, que representa essa reta. E aí, de novo, né, vamos lá, pela condição do alinhamento, que a gente viu, de 3 pontos, eu posso vir aqui e marcar um ponto qualquer, né, um ponto P, de coordenadas quaisquer aí, x e y. Posso marcar em qualquer lugar. O detalhe é que eu vou chamar de coordenadas x e y. Beleza? Em qualquer posição aí, você marca esse ponto para montar o determinante com esses 3 pontos. O determinante que vai ficar, nesse caso, com esse formato aqui. 3 e 2, menos 2, menos 1. E o x e y, eu coloquei no final, mas poderia colocar no começo, no meio ali do determinante, tanto faz. Se a gente for calcular, né, dobrando aí, copiando novamente as duas primeiras colunas, igualando a zero, já que o determinante tem que dar zero, o que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui as diagonais principais, diagonais secundárias, e aí, efetuando essa multiplicação ali, olha lá, menos 3 mais 2x menos 2y, nas diagonais principais, do outro lado invertendo os sinais, olha lá, tinha dado menos x nessa diagonal secundária, mas eu inverto o sinal, vira x. E juntando os termos semelhantes, concorda? Vai dar 3x, né? A junção ali do x mais o 2x. O menos 3y com o menos 2y dá aqui o menos 5y. E o mais 4 menos 3, resultando em 1. Então, isso aqui é a equação geral desta reta que a gente acabou de ver. Viu só? É uma equação diferente daquela outra, da reta que passava pelos pontos 1 e 2, 3 e 4. Agora, é uma reta que está passando pelos pontos menos 2 e menos 1, 3 e 2. Então, eu tenho uma outra equação, mas com a mesma cara, né? Com o mesmo formato ali, ax mais by mais c igual a zero. Concordam? O a valendo 3, o b valendo menos 5, o c valendo 1. Pode acontecer, né? Da gente perguntar aí esses coeficientes. Então, você vai dizer que o coeficiente aqui, no caso, o a vale 3, o coeficiente b vale menos 5 e o coeficiente c vale 1. Tranquilo, né? É assim que a gente faz, então, para encontrar a equação geral de uma reta quando você tem a reta desenhada no plano cartesiano. Determina um ponto aleatório ali, x e y, monta o determinante, e aí você chega na equação geral da reta. E é isso, né? Então, essa reta R aí, se a gente chamar essa reta em laranja aí de reta R, ela é dada pela equação 3x menos 5y mais 1 igual a zero. E a gente pode estar indicando como, então, reta R, 2 pontinhos, 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Beleza? Tá aí a equação geral de uma reta. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos imaginar que nesse plano cartesiano existem outros valores, né? Existem outros pontos aí. Vamos colocar um ponto C fora da reta e um ponto D ali pertencente à reta. Como é que eu posso fazer para usar aquela equação e verificar que realmente aquele ponto C ele não pode pertencer à reta? Como é que a equação me ajudaria a justificar isso? Olhando para o ponto C ali de coordenadas 2 e 1, eu estou vendo o desenho e percebendo que ele está fora. Mas na equação, o que isso vai representar, né? Se ele é um ponto qualquer ali da reta, deveria ser, né, um ponto qualquer da reta, um ponto x, y. Então vamos lá, vamos substituir os valores ali do x e do y na equação. Olha como é que ficaria. 3 vezes 2, né? Menos 5 vezes 1. Beleza? Estou substituindo os valores de x e de y do ponto C aqui na minha equação encontrada para essa reta. Tem que zerar. Isso aqui tem que resultar em zero. Mas aí, olha só, vai dar 6 aqui, menos 5 mais 1 igual a zero. Mas 6 menos 5 dá 1. E 1 mais 1 é 2. Opa, 2 é igual a zero? Isso aqui é uma falsidade, né? Então, por isso que eu sei que aquele ponto não pertence à nossa reta. Se eu não tivesse a figurinha, né, como é que eu faria para verificar? Te dá um ponto qualquer lá, você não tem a figurinha, mas quer saber quer saber se esse ponto pertence ou não pertence à reta. Você vai lá e substitui o x e o y na equação dada. Repito, na figura eu estou vendo, né? Tá ali visualmente
a gente percebe que o ponto não pertence à reta. Mas algebricamente é assim que você vai mostrar por que ele não pertence, substituindo os valores na equação da reta. Agora olha o ponto D, né? Ponto D eu vi que ele pertence à reta, tá lá. Ponto D de coordenadas, vou colocar as coordenadas aqui embaixo, coordenadas menos 1 e menos 2/5. Se eu substituir lá, tem que dar uma verdade, não vai dar uma falsidade não. Vamos ver? Vai ficar aqui 3 que multiplica menos 1. 3 vezes x, né? 3 que multiplica menos 1. Menos 5 que multiplica menos 2/5. Soma com 1, tem que dar 0. Aqui a gente já percebe que esse 5 cancela com esse 5. Ali atrás dá menos 3. 3 vezes menos 1. Esse menos aqui e esse menos dentro do parênteses vai dar mais, né? Então, vou ter menos 3. Opa, mais 2. E termina aqui com mais 1. Igual a 0. Realmente, em menos 3 mais 2 mais 1 dá 0. 0 igual a 0 é uma verdade. Se é uma verdade, então eu tenho certeza que o ponto D, poderia até dizer isso, o ponto D pertence à reta que eu vou chamar aqui de reta R. Pertence à reta R. Já o ponto C, né, que a gente verificou anteriormente, ele não pertence à reta R. A gente tem a figura mostrando que pertence e que não pertence, e tem o cálculo para provar isso. Tranquilo, né? Pode ter exercício perguntando simplesmente para você se um ponto pertence ou não a uma reta, e o exercício talvez não traga a figurinha, traga só a equação. É assim que a gente vai proceder para verificar aí o pertencimento ou não do ponto à reta dada. Pessoal, tem 3 casos especiais aqui, 3 casos particulares na equação geral da reta. Quando acontece aí de um dos coeficientes ser nulo. Olha esse primeiro caso aí, ó, onde o coeficiente A ele está zerado, certo? A gente não tem ali o AX, porque 0 vezes x vai zerar, então já começa lá no y. Não temos a equação completa aqui, AX mais BY mais C. O A valendo 0, né? 0 vezes x, então vai sobrar só o BY mais C. Vamos pegar até um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que a equação 2y mais 1 igual a 0. O detalhe é que todas as vezes que você tiver a equação onde o coeficiente A está zerado, você tem aí só o B e o C, a gente vai ter esse tipo de reta desenhada no plano cartesiano. É uma reta que vai ser paralela ao eixo x, beleza? Esse caso aqui, por exemplo, 2y mais 1 igual a 0, teria essa reta. Teria a reta R passando pelo ponto 0 e menos meio, né? Esse menos meio aqui no eixo y. E aí a gente pode até entender por que ela está passando ali justamente pelo menos meio. Só resolver aqui essa equaçãozinha. Você teria 2y igual a 1. Aliás, igual a menos 1, né? Passando 1 para o outro lado. Então, o y igual a menos meio. Então, é isso. Toda vez que você tiver uma equação de reta onde o A está zerado, ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Uma reta na horizontal, vamos dizer assim. Paralela ao eixo x. E para saber o ponto de interseção dela com o eixo y, é só isolar o y na equação dada. Isso aqui é uma reta onde os pares ordenados sempre vai ter aí como valor de y o meio. Sempre vai ter meio. Se você desenhar um ponto aqui, ó, ligando, sei lá, o 1, né? Vai ser 1 e menos meio, esse par ordenado. Se você pegar agora aqui, lá no menos 1, imaginar que aqui é 1 e do outro lado era menos 1. Então, aqui vai ser o par ordenado menos 1 e menos meio. Menos 1 e menos meio. É isso. Retas onde o coeficiente A está zerado são retas paralelas ao eixo x. Agora, se for o coeficiente B que estiver zerado, se o B for igual a 0, né? Vamos pegar até um exemplo aqui. 2x mais 2 igual a 0. Cadê o y, né? Não tem lá o BY. Então, eu vou ter agora uma reta que é paralela ao eixo y.
Ela não é paralela mais ao eixo x, ela é paralela ao eixo y. Tranquilo? É uma reta que a gente pode dizer que está na vertical. Se o b for igual a zero, hein? Nesse caso aqui, nesse exemplo nosso, a reta estaria nessa posição, ó, passando ali pelo ponto menos 1 e 0. Como é que eu sei, né, que ela passou pelo menos 1? De novo, é só isolar o x aqui. Eu vou ter 2x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1. Por isso que eu sei que ela está passando lá pelo ponto menos 1. E de novo, em qualquer ponto que eu pegar nessa reta, a abscissa dele sempre vai ser menos 1. Qualquer ponto. Vou pegar um ponto aqui para cima também. Então, ali eu teria o par ordenado menos 1 e 1. Lá em cima eu já teria o par ordenado menos 1 e 2. Aqui embaixo eu teria o par ordenado menos 1 e menos 1, né? Se eu indicar aqui como menos 1. E por aí vai. Por último agora, é o coeficiente C que não aparece, ó, que está zerado. Nesse caso, eu vou ter uma reta passando pela origem do plano cartesiano. Todas as vezes que o coeficiente C estiver zerado, obrigatoriamente a reta passa pela origem do sistema. Se eu pegar, por exemplo, essa daqui, ó, 3x menos 2y igual a 0, olha o gráfico dela, passando pela origem do plano cartesiano. Certo? Beleza? É isso. Tá aí 3 casos particulares de equação geral da reta. Pessoal, vamos com mais um exemplo aqui e agora fazendo o caminho contrário, hein? Eu já tenho as equações aí de algumas retas e eu quero a representação gráfica. Eu quero o desenho, né? A gente tinha anteriormente o desenho, encontrava a equação e agora eu tenho a equação e quero o desenho. Vamos olhar para essa primeira aqui, né? X mais y mais 1 igual a 0. Tá vendo que é uma equação geral de reta, né? Ela tem aquele formato ax mais by mais c igual a 0. Posso dizer ali que o a vale 1, né? Que o b vale 1, que o c também vale 1. Lembra? Quando não tem nenhum número antes da letra, a gente pode dizer que o 1 está ali, o elemento neutro da multiplicação. Então, é uma equação de reta isso aqui. Se é uma equação de reta, a gente pode desenhar lá no plano cartesiano uma reta representando essa equação. E aí, como é que eu vou fazer, né, para encontrar essa reta? Se a gente achar 2 pontos dela, é só traçar, né? A reta passando por esses 2 pontos. E para achar esses 2 pontos, a gente faz o seguinte. A gente adota um valor qualquer para x ou para y, tanto faz, e descobre o valor de y a partir desse valor que eu adotei. Vou adotar um x valendo 1 aqui, por exemplo. Vou lá na equação, no lugar do x vou colocar 1. Então vai ficar 1 mais y mais 1 igual a 0. 1 mais 1 é 2. Então vai ficar y mais 2 igual a 0. E eu vou chegar que o y é igual a menos 2. Beleza. Então quer dizer que se eu adotar o x valendo 1, obrigatoriamente aí o y vai ter que valer menos 2. E aí eu tenho o par ordenado 1 e 2, que está ali, né? Naquele ponto. Esse par ordenado está atrelado a esse pontinho aqui. Vou até indicar. 1 e 2 não, né? 1 e menos 2. Presta atenção a isso, senhor professor. 1 e menos 2. Beleza. Agora vamos encontrar outro ponto, né? Porque por um ponto só a gente traça infinitas retas. Não tem como você saber ali a direção, o sentido da reta. Agora com 2 pontos eu já vou saber. Concordam? Beleza, então vamos lá. Vamos adotar agora um x valendo... Adotei valendo 1, agora eu vou adotar valendo menos 1. E aí vamos descobrir qual que será o valor de y, né? Quando o x valer menos 1. Vou fazer a conta aqui embaixo, ó. Vai ficar lá em cima, lá, menos 1 mais y mais 1 igual a 0. Concordam? No lugar do x, coloquei menos 1. Esse menos 1 cancela com esse mais 1, eu vou chegar aí que y é igual a 0. Então, se o x vale menos 1, o y vale 0. E aí eu tenho o par ordenado, menos 1 e 0. Tranquilo demais, olha aí. Menos 1 e 0 está aqui, né? Esse é o ponto que representa o par ordenado menos 1 e 0.
Traçando a reta, a gente vai ter aí, olha para você ver, a reta R, que representa, vamos até indicar aqui, né? Essa reta R, que representa a equação x mais y mais 1 igual a zero. Como a gente viu aqui, né? O A, o B e o C não são nulos, então por isso que a gente não tem aqueles casos particulares vistos anteriormente, né? A reta não passa aqui pela origem, porque o C dela não está zerado, ela não é paralela ao eixo x, não é paralela ao eixo y, beleza? Então vamos lá, vamos pegar agora um caso como esse aqui do x mais 1 igual a zero e ver como que vai ficar a reta no plano cartesiano. Olha aí, hein? X mais 1 igual a zero, se a gente for escrever a forma geral da equação, ax mais by mais c igual a zero, tá vendo que o y não apareceu aqui? Porque o b é nulo, né? O b está zerado. E quando isso acontece, quando a gente não tem ali o b, quando a gente só tem o x mais 1 ali igual a zero, eu posso até isolar ali esse x, né? X igual a menos 1. Então, o que eu tenho aqui é uma reta paralela ao eixo y que passa pelo x valendo menos 1. Essa seria a equação, essa seria a reta que representa essa equação, x mais 1 igual a zero. Beleza? Se fosse, por exemplo, um x mais 2 igual a zero, eu ia ver que é uma reta que passava pelo ponto menos 2, isolando o x, né? Se fosse um x menos 1 igual a zero, isolando ali seria x igual a 1, então eu teria uma reta na vertical aqui passando pelo ponto 1. Então é isso. Toda vez que o b estiver zerado, eu tenho uma reta vertical. Agora, se eu tiver o a zerado, né? ax mais by mais c igual a zero. Não tem o x, significa que o a está zerado. Isolando ali o nosso y, eu também vou ter ali um menos 1. Só que agora eu vou ter uma reta na horizontal passando pelo y valendo menos 1. Esse aqui é o eixo y, então ela passa ali pelo eixo y valendo menos 1. Tranquilo, né? A zerado, reta paralela ao eixo x. Reta na horizontal. E a última equação aqui, x mais y igual a zero, a gente percebe que é o termo c, que está zerado. E aí eu vou ter aquela equação que nas primeiras aulas a gente falou dela, né? A equação x igual a menos y. O que a gente percebe ali, né? Que eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes que passa ali pelo segundo quadrante e pelo quarto quadrante. Porque realmente lá o valor do x é o oposto de y. Aqui você vê o ponto menos 1 e 1, ponto menos 2 e 2. Mas lembrando, né, a gente pode encontrar esses pontos ali também, adotando um valor de x qualquer, substituindo e encontrando de y. Aí, caminho contrário, quando você tem a equação e quer encontrar a reta que representa essa equação. Bom, pessoal, por hoje é só, viu? Já falamos muito aí sobre a equação geral da reta, né? Vimos aí como representar essa equação, como representar a reta de uma equação também. Por hoje, então, a gente para por aqui. Vamos para a nossa lista de exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.